Marcelo, tem uma frase aqui que eu vi que você pôs no seu LinkedIn que eu gostei, que eu queria que você comentasse sobre, que é o seguinte: todo mundo que não sofre de narcisismo patológico já experimentou e vai continuar experimentando sintomas da síndrome do impostor. Gostei dessa É, frase, cara. a frase de Impactante. impacto. É. Assim, até se vulgarizou, uma amiga minha comenta nessa postagem, a Adriana Amaral, uma professora, cientista querida, super séria, ela comenta como até se vulgarizou a síndrome do impostor, que foi criada para um contexto específico, é uma pesquisa que teve uma série de limitações que as próprias autoras, né, são duas mulheres, reconhecem, mas como o nome é bonitinho e rendia manchetes ou postagens midiáticas para o LinkedIn, a gente usa em sentido lato, não em sentido estrito, isso é, não estou me referindo à pesquisa seminal nem ao conceito de modo duro. Quero dizer com isso assim que é muito curioso, né, como a gente está cercado por pessoas narcisistas que têm uma autoconfiança inabalável, muitas vezes derivada da vida fácil que elas tiveram e dos aplausos por esforços mínimos e medíocres que elas receberam na trajetória delas, da escola a, sei lá, a pessoa se forma com 23 anos, já é CEO da empresa que papai ajudou, que sei lá o quê. Sênior de 2 anos. O sênior de 2 anos. Então, assim, a gente não pode se depreciar, se autopunir, a gente não pode entrar nessa loucura de que a gente não faz nada bem, a gente precisa entender que nós todos temos talentos, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, de modo perene, compreender que somos, seres em devir, em evolução e mudança constante, ou deveríamos ser. Se não somos, tem um problema seríssimo acontecendo. É o que diferencia, isso é filosofia. Olha como a conversa está ficando louca. Isso é filosofia pragmaticista. Uma porta de uma pessoa, que a gente deveria mudar de hábito, mudar de leis que governam como é que a gente age, com agilidade. E me espanta muito essas pessoas que têm uma autoconfiança inabalável, tudo que elas fazem é o melhor. Se elas não passam no processo seletivo, eram cartas marcadas. Se o cliente não gostou do trabalho, o cliente que é idiota. Se ela está sendo mal remunerada e mal avaliada, é a liderança que não sabe ver o diamante que ela é, o tesouro que ela é. Então, assim, a gente precisa, gente, assim, né? Pelo amor de Deus, fazer uma autocrítica constante e, inclusive, aprendendo o que é fazer autocrítica, que não é se chicotear, porque senão a gente vai se colocando nesses pedestais imaginários, sabe? Quando a gente fica nessas bolhas de elogio que são extremamente nefastas, né, para o nosso psiquismo, para o nosso entendimento de si e da sociedade, ouvindo que a gente é lindo, que tudo é maravilhoso, que tudo é incrível, a gente perde a capacidade de entender o que é que está acontecendo na nossa vida. Eu dou aula de teoria sistêmica no Master in Foresight Estratégico, né? Uma das coisas que mantém um sistema vivo é a capacidade de compreender o que está acontecendo dentro dele e fora. E se a gente tem um narcisismo que é patológico, a gente não consegue nem entender o que está acontecendo dentro da gente, nem perceber como é que as outras pessoas nos enxergam. E às vezes a Uhum. gente acha que a gente está arrasando e a gente, para as pessoas, é uma psicopata, um psicopata, assediador, assediadora, que não escuta ninguém, que é cabeça dura, e que ninguém quer trabalhar com essa pessoa, ninguém quer casar com essa pessoa, ninguém quer conviver com essa pessoa. Então, de fato, eu acho que a gente tem que ligar um desconfiômetro constantemente, e aprender a ler com objetividade e crítica as nossas fortalezas, as coisas que a gente pode e deve desenvolver, inclusive aquelas que a gente não vai conseguir desenvolver e está tudo bem. E investir mais nas fortalezas, né? Aliás, isso é uma recomendação das ciências cognitivas, da gente não investir nas coisas em que a gente vai mal, né? Então, sei lá, uma pessoa, às vezes, era o meu caso, né? Eu era muito bom em desenho geométrico e eu tinha que fazer a prova, minha escola não separava por áreas. A mesma prova que a menina, Natália Frazão, ó, tô te citando, Natália Frazão, que passou no ITA, que é um dos vestibulares mais difíceis desse. Eu tinha que fazer a prova de matemática da Natália Frazão, porque na minha escola não separava por áreas. E ela passou no ITA fazendo essa prova, na minha escola.
que significa que eu ia muito mal. Não em aritmética, mas sobretudo em álgebra. E aí era aula de reforço. 5 dias por semana, ou seja, eu gastava o meu tempo com aquilo em que eu ia mal, ia continuar indo mal, não me dava prazer, ou seja, era uma perda de tempo desgraçada. E eu tinha consciência dos meus limites, porque eu não gostava de fazer aquelas equações complicadíssimas. Gostava de outras coisas, falando de matemática, que é uma ciência que eu adoro. Então, eu acho que a gente precisa conseguir fazer essa crítica, enxergar o talento, investir no talento. Se der para desenvolver um pouco que a gente não é tão bom, beleza. Se não der, saber que isso não está desenvolvido e escutar muito as outras pessoas. A gente não deve receber um feedback e já de saída colocar o pé no peito do outro e da outra. Também Uhum. não deve escutar um feedback e assumir aquilo como a verdade, porque a gente endeusa as pessoas, né? Nossa, se essa pessoa, essa liderança super experiente me falou, deve ser verdade, né? Não, a gente O precisa que do mais juízo tem é crítico. feedback ruim. É o que mais tem, ninguém sabe dar feedback. As pessoas dão feedback freestyle, cara. Não tem metodologia, não tem cuidado, não tem carinho, não tem paciência. A gente, até para fazer o feedback no geral, falando de empresa, do corporativo, a gente faz no performance review de um modo muito apressado. E feedback apressado tem tudo para dar errado, né? Então, o feedback E ele tem que muitas vezes ser. atrelado à bonificação salarial. Então, assim, eu não tenho budget para te pagar, então eu vou arrumar um jeito de justificar. Ou o contrário, eu quero, essa pessoa é minha amiga e eu quero que É, ela ganhe mais. Então, vou dar um jeito aqui de dar um feedback que isso. essa pessoa aqui é o gênio que vai levar a nossa empresa para o próximo estágio. Tem uma pesquisa famosa americana, feita por cientistas, que conta que mais de 90% dos executivos e executivas admitem que na hora de dar feedback e de fazer promoções são absolutamente guiados por vieses. Na maior parte dos casos, conscientes, tá? Então, eles já Uhum. sabem, antes de fazer o performance review da equipe, quem eles vão promover. Porque eles gostam mais da pessoa A ou da pessoa B. Então, tudo isso é muito complexo. E para voltar à sentença que você trouxe, te devolver a palavra, eu acho que em tempos de rede social, de sociedade do espetáculo, como dizia o Guy Debord, que é um filósofo francês, que a gente fica encenando, né, a vida perfeita em todo tipo de rede. Então, a vida pessoal perfeita no Instagram, a vida laboral, profissional perfeita no LinkedIn, e todo maravilhoso, incrível, nossa, uau, uau. A gente tem que tomar muito cuidado para não acreditar na plateia e perder essa capacidade de se observar muito distante desse narcisismo patológico. Isso aumenta, né, a síndrome do impostor. Porque se minimamente você não tem aquilo que as outras pessoas têm, tem alguma coisa errada. Então, Sim. pô, será que eu não consigo? Será que eu sou fraco? Eu tenho um problema e tal. Então é muito, muito problemático isso, assim, né. O pessoal tem até brincado que é o LinkedDisney, né. Link Disney do mundo da imaginação, das fantasias dos príncipes, princesas e heróis, né? É O que eu mais assustador. acho interessante, Marcelo, no LinkedIn, são posts apaixonados, no momento de demissão da empresa. A pessoa é demitida e aí ela faz uma declaração de amor. Eu não tenho condições mentais de lidar com isso, cara. A gente fica. É a síndrome de Estocolmo no mundo corporativo. O que será isso, né? Então Não você sei. festeja o seu algoz. É complicado. Eu entendo assim que tem. Quando a gente fala de demissão, tem vários contextos demissionais que são muito diferentes. Uhum. Mas a gente sabe que em muitas ocasiões a demissão ela não é acordada entre o empregador e o empregado. Ela é unilateral, ela é inesperada, exatamente porque a gente não tem esse senso crítico muitas vezes. E é muito estranho. As pessoas pensam que se elas falarem mal da empresa, um futuro empregador não vai contratar e que elas precisam falar bem, fica calado. Eu acho que começa que o nosso LinkedIn, as nossas É. redes profissionais, elas não têm que ser para falar sobre as empresas. Tem que ser para falar sobre a nossa carreira. A não ser que você seja o dono ou a dona da empresa, né?
Uhum. Mas o objetivo principal de uma rede profissional, vocês que são da área de tecnologia, de programação, quando vocês constroem o portfólio de vocês, sei lá, no GitHub, por exemplo, é claro que você vai estar falando das coisas que você fez para a empresa A ou para a empresa B, mas o foco não é a empresa A ou a empresa B, são as suas competências. O Uhum. mesmo para o LinkedIn. Então, alguém que fica no LinkedIn repostando coisas que a empresa faz ou deixa de fazer. Muitas vezes é isso, né? Você só reposta o que a tua liderança, o RH mandou você repostar ou você viu e achou legal. Ou você falando só das coisas que você faz naquela cadeira momentânea que você está ocupando, e que às vezes no teu delírio, né, é o trono eterno, a gente precisa tomar muito cuidado, porque olha como pega mal você passar 1 ano, 2, 3, melhor lugar do mundo para trabalhar, e aí você às vezes vai passar por um processo demissional, que não é o mais humano, que não é o mais cuidadoso, e você vai falar o quê? Provavelmente nada. Ou fazer esse tipo de postagem a qual o Gus está se referindo. Que são É muito postagens. doido, Isso cara. é muito doido, fica quieto, gente. Toca o baile, segue a vida. Pelo amor de Deus.